寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhoras e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Coreia do Norte e Taiwan, Taiwan ganhou. Segundo recado, esse é de fato importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição vídeo sobre a Primeira Guerra Sino-Japonesa e vídeo sobre o Imperador Taishou e outros relacionados a Taiwan, como o documentário do Chiang Kai-shek, mas o principal que vocês assistam mesmo é o vídeo sobre a Guerra Sino-Japonesa, beleza? Porque esse vídeo vai ser importante para explicar esse daqui que vocês estão vendo agora. Justamente porque vocês estão vendo uma bandeirinha do Japão e outra bandeirinha de Taiwan. Então, mas hoje nós vamos falar sobre o incidente ou rebelião de Ushi ou Musha. Ambos estão certos, tranquilo? Só que para isso eu vou precisar dar uma resumida básica no finalzinho da Primeira Guerra Sino-Japonesa. No finalzinho da Primeira Guerra Sino-Japonesa, a dinastia Qing ela acabou perdendo para o Japão e como indenização ela teve que, entre aspas, dar a independência, entre aspas, da Coreia e pagar uma forte indenização, a qual Taiwan estava nessa lista de indenização. Agora nós já vamos começar o vídeo em si. Porém, quando os japoneses chegaram em Taiwan, lá no finalzinho da guerra mesmo, eles começaram a explorar a área e ver que tinham ainda muitos chineses, muitos nativos. Só que até então eles ainda não tinham problemas com esse pessoal, justamente porque eles ainda não demonstravam ameaça e os japoneses ainda eles não tinham planos para Taiwan. Porém, a partir de mais ou menos 1901, pequenos conflitos entre resistência antes japoneses e nativos começou, só que eram conflitos isolados e eram protestos, só que os japoneses eles respondiam isso de maneiras brutais. Até que em mais ou menos 1926, 1927, por aí, o Japão ele acabou parando com isso, parando de responder com brutalidade para os descendentes de chineses, que eram os Han. E daí você pensa, não, beleza, os caras começaram a ter uma política nova, uma política de não agressão. Sim, eles de fato tiveram uma política de não agressão com pessoas de cidades, pessoas civilizadas, dizemos assim. Porém, com os nativos, eles brigavam e entravam em conflito, como eu sempre disse, pequenos conflitos. Mas isso era porque os japoneses eles queriam domesticar essas tribos nativas e eles queriam civilizar eles. Então, eles queriam tirar os índios das terras deles e jogar os índios para a cidade, para que eles possam trabalhar nos campos, na polícia, enfim, que eles possam servir um imperador. Porém, existia uma tribo que não deu muito certo com os japoneses, no sentido dos japoneses não conseguirem, entre aspas, domesticar, foram os Siddiq. Porque os Siddiq eles já tinham um líder que se chamava Mona Rudal, onde que o Mona Rudal ele era amigo, entre aspas, dos japoneses, e ele tinha meio que um acordo, ele mantinha a tribo dele na terrinha dele, e os japoneses, não invadindo a terra dele, faz o que quiser, o problema é dos japoneses. E por incrível que pareça, justamente por esse ato, o Mona Rudal, ele até era admirado pelos japoneses, servindo até de exemplo, para as outras tribos, assim, olha, vocês têm que ser igual a eles, vocês não podem se meter nos assuntos dos japoneses, que a gente não se mete nos assuntos de vocês. Até que mais ou menos uns 3 dias antes do ápice do incidente ou rebelião, o Mona Rudal estava celebrando um casamento tradicional com seu filho lá da tribo dele, tribo nativa deles, e quando um policial japonês estava por perto, esse que se chamava Katsuhiko, e Yoshimura estava passando lá por perto, e o Mona Rudal,
o chamou para a festa para tomar um vinho e tal, junto com o pessoal nativo, e os nativos eles estavam até bem recebendo eles. Só que o policial Yoshimura, ele acabou recusando, e os caras insistindo, até que esse policial ele acaba agredindo o filho do Mona Rudal, e a tribo toda acaba indo para cima dele. Obviamente, ele saiu no prejuízo, ele saiu bastante ferido. E na noite, no mesmo dia, tipo, na mesma noite em que isso aconteceu, o Mona Rudal foi até a casa desse policial com alguns vinhos para chamar ele, para pedir desculpa, para avisar que não, relaxa, isso foi só, o pessoal estava nervoso, estava bêbado. Mas só que ele não foi atendido e ele encarou isso como um aviso, e ele já estava se preparando. Até que ele já sabe que o conflito, que depois disso o conflito era inevitável com a tribo deles. Então ele acaba, né, indo conversar com chefes de outras tribos para buscar apoio nessa rebelião e incidente, porque eles não iam aguentar sozinhos. Então até que mais ou menos no ápice do acidente, né, na madrugada do dia 27 de outubro de 1930, eles acabam indo até postos policiais, roubando armas, munições, cortando fios telefônicos para evitar um reforço, uma chamada de telefone mais rápido entre os japoneses. Então eles iam até os postos policiais, matavam os policiais, roubavam armas, munições e cortavam a comunicação deles. E para completar, na tarde do mesmo dia ia ter um evento celebrando o hino do Japão, celebrando uma coisa bem importante lá para os japoneses da época, onde a maioria dos japoneses, né, residentes de Taiwan iriam se encontrar. E foi nessa tarde onde que os Siddiq eles acabaram passando e matando todo mundo. Ao todo eles mataram 134 japoneses, o decapitando de uma vez e com arco e flecha. Aí estão as fotos de onde foi. Como essa foto está borrada, então eu digo que possivelmente ela foi tirada bem no meio, bem na hora do ataque. E lógico que o Japão não ia deixar isso barato, porque eles acabaram matando 2 Hans sem querer, já que eles não tinham nada contra os chineses. Lógico que o Japão não ia deixar barato sobre isso, né? E com isso, o governador da ilha, ele pede 2 coisas na urgência. Ele pede que primeiro eles retirem toda a imprensa do local, tudo que possa ser fotografado, filmado do local, e pede 2.000 soldados para eles estarem lá na hora. Então o conflito era inevitável e os soldados eles já estavam por perto. Então eles meio que até conseguiram levar os Siddiqs para as montanhas. Só que aí que está o erro deles, eles levaram os nativos para o território deles. E conforme os japoneses eles iam adentrando as montanhas e se perdendo no meio da mata, onde eles não tinham conhecimento, e os Siddiq já tinham muito conhecimento, sabiam como andar, como correr, eles estavam atacando na forma de guerrilha, eles estavam ferindo os japoneses, eles não estavam necessariamente conseguindo matar os japoneses por causa de algumas armas primitivas deles. Porém, eles estavam deixando os japoneses gravemente feridos e, por consequência, eles estavam sendo retirados da montanha aos poucos. Só que com isso, nem todas as tribos eram aliadas ao Mona Rudal, ao Siddiq como um todo. Existia uma tribo chamada Mikataban, que essa tribo, além de ser rival dos Siddiq, eles eram aliados aos japoneses. Então os japoneses foram pedir ajuda deles, deram armas, já que eles tinham conhecimento de terra, montanha, essas regiões e conflitos entre tribos. Então seria muito mais fácil para os japoneses usar uma tribo para ganhar de outra tribo, sendo que eles em si não estavam conseguindo adentrar as montanhas. Porém, o pessoal da tribo estava conseguindo isso com facilidade. E não bastando isso, lembra que eu falei que ele queria que retirasse toda a imprensa? Então, é porque ele queria que os pilotos atacassem gás mostarda nas montanhas, para acabar sufocando os aborígenes, os nativos,
E por mais que você pensa, tá, mas o que isso tem? Por que precisa tirar a imprensa para isso? Bem, porque isso, de acordo com o Tratado de Genebra, é considerado um crime de guerra, um crime contra a humanidade, entende? Por isso que ele quis que ninguém soubesse disso. Mona Rudal, vendo toda a sua tribo morrendo através de gás, através desses ataques covardes, no dia 28 de novembro de 1930, ele acaba se suicidando. Porém, como a tribo, ela mesmo sem líder, ela ainda tinha o objetivo que era de espantar os japoneses dali e deixar que eles vivessem em paz, a guerra foi continuando até mais ou menos, o conflito, né? Foi continuando até a terceira semana de dezembro, onde os Sidiques eles acabam perdendo 665 homens, sendo que foram 1.200 para lá, e o resto acabou se rendendo, e os que não faziam parte, como mulheres e crianças, muitos acabaram se matando do que ter que enfrentar a humilhação depois. Daí beleza, mas o que aconteceu com os que se renderam? Bem, os que se renderam, eles ficaram presos até mais ou menos no início de 1931, onde eles são jogados em uma vila, perto de tribos inimigas, e eles estavam totalmente desarmados, e essas tribos inimigas dele, com o apoio do Japão, falaram assim, pode decapitar à vontade que vocês não vão ter problema com o governo. E foi isso que aconteceu com esses outros 500, onde tem até aí a foto com os japoneses tirando foto com a cabeça dos Sidiques. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de recomendar um álbum de banda e um filme, o álbum que se chama Takasago Army, que é dessa banda aí que eu não consigo pronunciar o nome, e o filme que se chama Sidique Ballet. O filme tem 4 horas, mas é dividido em 2 partes e tem legenda em português para as duas, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de ver os vídeos da descrição e do card. Falou e fui!